Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. As histórias e as poesias falam ao coração. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos, desta vez para estudarmos a lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. Quero fazer uma pequena introdução, lembrando que a Bíblia Sagrada faz uso de gêneros literários. Esses gêneros pretendem expressar a revelação de Deus para a humanidade. E nesta lição veremos dois desses gêneros, a narrativa e o gênero lírico. A narrativa diz respeito aos livros históricos, que registram a história do povo de Deus. E o estilo lírico trazem poesias ao nosso coração que despertam sentimentos. As narrativas demonstram a soberania de Deus no controle da história. Assim, a lição está dividida em 3 pontos principais. Número 1, as histórias do Antigo Testamento. Número 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E número 3, uma mensagem ao coração. Vamos então iniciar os nossos subsídios. Número 1, as histórias do Antigo Testamento. Começamos com o subponto 1, os livros históricos. A narrativa, como disse, é um tipo literário e ela abrange cerca de 40% dos livros do Antigo Testamento. Toda a narrativa é constituída de enredo, trama e personagens. As narrativas são, antes de tudo, histórias acerca daquilo que Deus fez na vida das pessoas e daquilo que Deus fez por intermédio das pessoas. Desse modo, os livros históricos do Antigo Testamento retratam a história da nação de Israel. Esses livros estão apresentados em 12 volumes, que retratam, como disse, a história da nação de Israel, desde a entrada do povo em Canaã, no ano 1400 a.C., até ao tempo de Esdras e Neemias, por volta do ano 400 a.C. Assim, o livro de Josué é o livro que faz abertura a esse conjunto de livros históricos. Moisés encerra o Pentateuco, ele é sepultado, Josué é o seu sucessor e dá-se início então ao segundo grupo de livros do Antigo Testamento, que nós denominamos de livros históricos. Josué, ele é um dos 12 líderes que Moisés envia para espiar a terra. Ele pertence à tribo de Efraim e somente Josué e Calebe, desse grupo de espias, é que vão tomar posse da terra prometida, porque os outros levaram o povo à incredulidade e assim aqueles 10 espias que motivaram o povo a não crer, não entraram na terra e nem aquela geração. Outra coisa importante a destacar a todos os alunos é de que a narrativa do livro de Josué retrata a entrada do povo na terra prometida por meio da travessia do Jordão, a tomada de Jericó, a conquista de todas as terras que o Senhor prometera a Israel e termina com a morte de Josué aos 110 anos de idade. Portanto, o registro do livro de Josué compreende 30 anos da vida de Josué como líder daquela nação. Nesse período, a nação de Israel experimentou, entre outras coisas, a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas a Abraão, Isaque e Jacó, e também ela experimentou o juízo de Deus quando, por exemplo, no pecado de Acã, quando ele tomou o anátema de Jericó e a nação sofreu uma grande derrota em virtude da desobediência.
Em outras palavras, esses relatos históricos do livro de Josué demonstram que Deus está no controle do curso da história e nada acontece sem a sua permissão. No segundo ponto, nós tratamos as histórias dos juízes. Os juízes é um período de aproximadamente 400 anos em que Josué, agora sepultado, substituído por um grupo de anciões que vão perdendo autoridade sobre o povo e a nação, e então, a partir da ausência de uma liderança forte, o povo começa a viver conforme acha que é certo. O texto bíblico diz que o povo, eles estavam fazendo o que era reto aos próprios olhos e assim desagradando ao Senhor. Nesse período de juízes, a teocracia, o governo de Deus, é que está no comando da nação, mas Deus precisa de líderes para representá-lo na terra. Então, toda vez que a nação se afasta de Deus, toda vez que o povo se desvia dos caminhos do Senhor, Deus levanta um libertador para que eles possam retomar o caminho. Porém, isso tem um preço. Pela rebeldia e desobediência do povo, Deus levanta nações para subjugar Israel. E então, sobre o domínio e a opressão de nações inimigas, a nação de Israel chora, clama, pede perdão e Deus levanta um libertador. Porém, isso se torna um círculo vicioso. A nação peca, Deus castiga e pune com a opressão de um país vizinho, Deus aceita o pedido de perdão do povo, levanta libertador, resgata a nação. Eles entram em período de paz. E aí o círculo vicioso se repete, porque a nação torna a se afastar de Deus e a nação torna a se arrepender e Deus torna a levantar um líder e Deus torna a restaurar, e isso durante 400 anos. E aqui eu quero então fazer uma ressalva para os nossos professores. É importante fazer essa aplicação aos alunos, para que eles tomem cuidado de não ter uma vida espiritual tal qual os israelitas no período de juízes, uma vida de altos e baixos. É preciso perseverar em confiar, em acreditar e em obedecer a palavra de Deus. Porém, tudo na Bíblia está escrito para o nosso ensino. O livro de Juízes demonstra que, apesar da infidelidade daquela nação, Deus se manteve fiel às suas promessas, porque ele havia prometido e asseverado a Abraão, Isaque e Jacó que a sua descendência tomaria posse da terra prometida, porém o Senhor não leva culpado por inocente. Continuando, vamos agora ver o ponto de número 3, ou subponto número 3, as histórias dos reis. Passado então o período dos juízes, nós vamos começar agora a narrativa dos reis, ou do período da monarquia. Lembrando então, os 5 primeiros livros, Pentateuco, sobre a liderança de Moisés. Depois nós temos o livro de Josué dando abertura aos livros históricos, que são no total de 12. Em seguida, Josué é sepultado aos 110 anos de idade. Inicia-se o período de juízes, 400 anos de história, em que a nação não tem liderança, a não ser juízes que Deus levanta. E é importante aqui destacar que o último juiz foi Samuel. Bem, aí agora começamos o livro de Reis. O livro de Reis, ele é composto pelo primeiro e segundo livro de Samuel. Na verdade, não é o livro de Reis, é o período dos reis. Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segunda Crônicas. De modo que os livros de Samuel retratam a ascensão de Saul como rei em Israel e também a tomada do reino ou a ascensão de Davi no reino de Israel.
Repetindo então, 1º e 2 Samuel registram basicamente os reinados de Saul e Davi. Já o 1º e o 2º livro de Reis retratam então os reinados do rei Salomão até a deportação, tanto dos reinos do norte quanto dos reinos do sul. Os irmãos sabem que quando Salomão morreu, o reino se dividiu em norte e sul. Então, o 1º e o 2º livro de Reis retratam as histórias dos reis do norte e dos reis do sul, até que ambos os reinos foram para o cativeiro. Assim, o 1º e o 2º livro de Crônicas são a continuidade da monarquia, mas depois do cativeiro, e somente em relação à nação de Judá. Desse modo, nós temos então, por volta do ano 1050, o início desse período reis, quando Saul ele assume o reinado em Israel, e nesse período nós vamos ter uma série de dificuldades no governo desses reis. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul vão fracassar na observância da palavra de Deus. Eles vão andar pelo caminho da idolatria e da imoralidade, e nós vamos ver nos relatos do livro de Reis muitas vezes essa expressão ao término de um período de governo de um ou de outro rei, termina dizendo assim: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou o oposto: e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. De maneira tal que a idolatria, o sincretismo, a imoralidade sexual, a violência, o litígio, a injustiça e tantos outros erros levaram as duas nações à derrocada. O reino do norte, em 722 a.C., foi conquistado pelos assírios, e em 586 Judá foi conquistada pelos babilônios. Ambos os reinos do norte e do sul foram levados então para o cativeiro. A diferença é de que em 539 a.C., cumprindo uma promessa que Deus fizera a Davi, o reino do sul ele é restaurado. O reino do sul volta do cativeiro da Babilônia e o reino de Judá é reintegrado. E a partir do reino de Judá cumpre-se então a profecia messiânica do nascimento de Jesus. Essas narrativas dos livros de Reis mostram então que os planos do Senhor não podem ser frustrados e que o bem-estar de uma nação depende da fidelidade de Deus. Vamos agora ao ponto número 2. Os livros poéticos do Antigo Testamento. Nós temos aqui os livros sapienciais e os livros poéticos. Livros sapienciais são conhecidos como livros de sabedoria, e os livros poéticos são também chamados de livros de poesia. Essa é uma composição literária que não desqualifica a inspiração divina, não desqualifica nem a autoridade da Bíblia e nem a canonicidade desses escritos. É um gênero literário que Deus permitiu o seu uso na revelação da sua vontade. Então, repetindo, livros sapienciais são os chamados livros de sabedoria, e livros poéticos são os chamados livros de poesia. Nós temos uma classificação para isso, que é herdada dos judeus. Os judeus identificavam 3 grandes livros que eles chamavam de poéticos: Jó, Salmos e Provérbios. Na classificação da Vulgata Latina, foram também incluídos aqui os chamados livros didáticos, que são Eclesiastes e Cantares de Salomão. De modo que na nossa Bíblia, o conjunto dos chamados livros poéticos são 5, ou seja, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Em suma, esses escritos, eles ensinam a sabedoria por meio da poesia e da prosa,
Por exemplo, Eclesiastes foi escrito quase todo ele em prosa, e os outros livros, os outros 4, foram redigidos em sua maioria na forma de poesia. A prosa, ela retrata de modo formal aquilo que nós falamos, como nós conversamos. E a poesia expressa sentimentos mediante versos e rimas que atingem o intelecto e também as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, ou seja, trata-se de sabedoria prática, mais do que conhecimento teórico. Esta é a concepção geral, então, dos livros poéticos. Importante destacar isso aos alunos. O gênero literário da poesia, da prosa e também o gênero literário lírico, ele em nada desqualifica a inspiração divina. Deus se revela por meio desse gênero para que nós tenhamos entendimento e que sejamos atingidos em nosso sentimento e emoções e possamos assim compreender uma sabedoria prática para o nosso viver diário. Vamos adiante. Temos também o livro de Eclesiastes, de Provérbios e o livro de Jó. Eclesiastes é a tradução grega do hebraico que significa aquele que convoca uma congregação. E é por isso que em Eclesiastes 1:1 a expressão usada é pregador, aquele que prega, aquele que se dirige a uma congregação. O tema de Eclesiastes é Eclesiastes 1:2. Tudo é vaidade. Indica este autor que a vida humana é efêmera e a vida humana é cheia de futilidades. Por isso, então, o autor diz que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso está em Eclesiastes 12:13. Eu quero ressaltar isso aos professores. É importante mostrar isso aos alunos, que a abertura do livro de Eclesiastes diz que tudo é vaidade. E o encerramento do livro de Eclesiastes, o autor chega à seguinte conclusão: só tem um jeito da vida valer a pena. E esse jeito é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Destaque isso para os seus alunos, porque isso é de relevada importância. Continuando, o título de Provérbios é uma tradução grega que significa ser como ou comparado com. Desse modo, no livro de Provérbios existe um contraste entre a vida da sabedoria e uma vida de insensatez. O texto usa essas expressões. O sábio age assim, o tolo age de forma diferente. Há sempre um contraste entre o certo e o errado, entre o sábio e o insensato. O tema de Provérbios está no capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no capítulo 31, versículo 30, quando está encerrando o livro de Provérbios, o autor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. E isso eu quero também destacar aos professores. Enfatize isso, prezado professor, professora, aos seus alunos, que o livro de Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ele encerra o livro dizendo que aquela pessoa que tem o temor do Senhor, esta pessoa é digna de ser honrada. Adiante, temos o livro de Jó. O livro de Jó significa, traduzido, onde está o meu pai? O livro narra a experiência de um personagem real. Jó é um personagem real. Jó não é uma história fictícia. Importante deixar isso claro aos alunos. O escritor registra que Jó encontrou o testemunho de ser um servo de Deus, íntegro,
reto, temente e que se desviava do mal. Isso está em Jó capítulo 1, versículo 8. Apesar da sua vida justa, Jó experimentou muita dor. Perdeu as posses, perdeu os filhos e foi atingido por uma doença dolorosa, uma doença incurável. Portanto, o tema do livro de Jó é o sofrimento do justo, conforme pode-se ler em Jó 1:21. O livro mostra que a dor e o sofrimento não são racionais. Nem sempre o sofrimento é resultado de algum pecado. Por isso, é necessário sempre confiar na sabedoria do Senhor. Em última instância, Jó vai reconhecer que a dor e o sofrimento o aproximaram de Deus. Então, quero ressalvar isso. É importante destacar aos alunos que nem sempre a dor, o sofrimento e a angústia é resultado de algum pecado cometido. Pode ser uma provação de Deus para as nossas vidas e pode servir como uma pedagogia para nos aproximar mais do Senhor. Portanto, o livro nos ensina a manter a confiança em Deus o tempo todo. Foi isso que Jó fez e no final Deus mudou o cativeiro desse patriarca. Vamos agora a ver Salmos e Cantares de Salomão. O título de Salmos reflete cântico, louvor e adoração. Ele é às vezes também transliterado como saltério e tem o mesmo significado: cântico ou louvor ou adoração, ou ainda uma coleção de cânticos ou coleção de louvores. No Novo Testamento, o evangelista Lucas utiliza o título grego dizendo o livro de Salmos, que é o que nós usamos na nossa versão em português. A obra completa é formada de 150 salmos, dividido em 5 livros. O livro de número 1 vai do Salmo 1 ao 41. O livro 2, do Salmo 42 ao 72. O livro 3, do Salmo 73 ao 89. O livro 4, Salmo 90 a 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 a 150. A autoria dos salmos é atribuída a vários escritores. Elas não são de autoria apenas de Davi. Isso é importante destacar. Cerca de 73 salmos são reputados ao rei Davi, o que equivale a quase metade do livro de Salmos. Mas, por exemplo, 2 salmos são de autoria de Salomão, o Salmo 72 e o 127. Um salmo é de Moisés, o Salmo 90. 12 salmos são atribuídos a Asaf, que é o Salmo 50 e o Salmo 73 a 83. 10 salmos são dos filhos de Coré, o Salmo 42, 44 e 45, 47, 48, 49, 84, 85, 87 e 88. Os tradutores também da Septuaginta informaram que alguns profetas também escreveram salmos. Por exemplo, o Salmo 137 é de autoria do profeta Jeremias, o Salmo 146 do profeta Ageu e o Salmo 147 do profeta Zacarias. E fora esses salmos, nós temos os chamados salmos anônimos ou salmos órfãos, dos quais nós não conhecemos a autoria. Porém, é importante destacar isso. Apesar da diversidade de autores e até do desconhecimento da autoria de alguns dos salmos, isso não invalida a inspiração, a inerrância e a infalibilidade do texto bíblico. Outro aspecto a frisar é que o título hebraico para salmos, com o significado de louvores e também cânticos de louvores, tinha como finalidade servir na liturgia da adoração utilizada pelos judeus. Assim, a mensagem principal dos salmos é louvor, oração e adoração. Também os Salmos é um livro de instrução, porque nos mostra como servir a Deus.
E ainda o livro de Salmos é profético, porque temos ali profecias messiânicas que fazem alusão à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí temos o livro de Cantares de Salomão, também chamado Cântico dos Cânticos, que significa um cântico que supera os outros cânticos. Na história de Cantares, nós temos um poema dramático sobre o relacionamento de amor entre um homem e uma mulher. Ilustra a intimidade, o comprometimento e também o respeito mútuo que deve haver no relacionamento conjugal. E no plano espiritual, refere-se também à relação ou relacionamento entre Cristo e a sua igreja. O versículo-chave de Cantares é o capítulo 6, o verso 3, quando o texto diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Teologicamente, esse amor é entendido como uma tipificação do amor de Cristo para com a igreja e do amor que a igreja deve ter também pelo seu noivo, que é Jesus. Vamos agora ao último ponto, ponto 3, uma mensagem ao coração. Primeiro, então, as mensagens dos livros históricos, elas tratam de uma mensagem de soberania. A soberania indica o domínio absoluto de Deus sobre todas as obras criadas, a terra, os céus, a vastidão do universo, os seres espirituais, os animais, os homens e todo o curso da história. As Escrituras apresentam o Senhor como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Seu poder é ilimitado, não pode ser resistido, não pode ser impedido, não pode ser anulado. Ou seja, o poder de Deus está acima de tudo e de todos, dos seres angelicais, dos seres espirituais e dos seres humanos. Conta-se que os judeus, ao serem interpelados pelos seus vizinhos acerca do nome de seu Deus, porque os deuses eram identificados pelos poderes que eles desenvolviam, os deuses pagãos, então o judeu respondia que o nome do seu Deus era El Shaddai, Todo-Poderoso, detém todo o poder, está acima de todo o poder. E este Deus é o Deus que nós servimos, Deus soberano, Deus Todo-Poderoso, que controla o curso da história e de que nada acontece sem a sua permissão. E para finalizar esse ponto, quero ratificar então, Deus controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, abate um e a outro exalta, conforme a sua soberana vontade. Foi ele, o Senhor, quem trouxe do exílio o remanescente de Judá, conforme promessa que ele fizera a Davi. Foi Deus quem conservou esta nação. Foi ele quem assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Também esses livros falam de sabedoria, em especial os livros poéticos. A sabedoria, como já visto, é a habilidade de aplicar conhecimento e de fazer escolhas corretas. Deus inspirou esses autores para nos agraciar com uma mensagem de sabedoria a ser executada, a ser colocada em prática no nosso viver diário. As Escrituras, nesses livros poéticos, deixam claro que os sábios não confiam em si mesmos, mas confiam no Senhor e na soberania do Senhor. Por isso, nós temos várias orientações práticas nos livros poéticos, entre elas, a orientação de termos uma vida ética e irrepreensível, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado ao falar, não se precipitar na tomada de decisões, dentre outras orientações práticas que nós encontramos nos livros poéticos, que os irmãos podem consultar todas as referências no livro de apoio e poderá ajudá-los assim a esclarecer alguns pontos para os seus alunos. E o livro de Jó, ele nos demonstra a integridade de um homem, a firmeza de caráter e a conduta ilibada de um homem e, apesar disso tudo, o sofrimento e a angústia deste homem. De modo que os ensinos do livro de Jó
sobrepujam os padrões de moralidade e de integridade neste mundo tenebroso, porque apesar de toda a sua dificuldade, Jó manteve-se íntegro, em momento algum ele vendeu a sua alma. Tudo isso são lições importantes para a nossa caminhada cristã. Por fim, também temos aqui mensagem de adoração, principalmente no livro dos Salmos. A adoração faz parte do culto prestado a Deus, tanto individual quanto coletivo. Nos elementos da adoração da antiga aliança, nós podemos encontrar louvor, cânticos, meditação, mas também um sistema bem elaborado de ritos, como, por exemplo, sacrifícios especiais, cerimoniais especiais, discursos públicos e etc. Mas o modelo do Novo Testamento para adoração é um modelo mais simples. Envolve, conforme escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 26, nós temos aqui salmos, que são os louvores, doutrina, que é o ensino da palavra, revelação, língua e interpretação, que são as manifestações do Espírito. Porém, nessa adoração do culto do Novo Testamento, exige-se que a adoração seja em espírito e em verdade, conforme Cristo ensinou a mulher samaritana no poço de Jacó. Desse modo, então, prezados professores, professoras e superintendentes, as histórias e as poesias falam ao nosso coração, mostrando que Deus é soberano, controla o curso da história e de que Ele se revela também por meio da poesia, nos dando instruções práticas para uma vida de sabedoria em nossa caminhada diária. Deus abençoe, a todos tenham uma boa aula. Paz do Senhor.